Voltamos do nosso intervalo e a gente está aqui com a psicóloga doutora Angélica Mendes. Falamos um pouquinho sobre ansiedade no bloco passado e nesse bloco nós falaremos um pouco sobre essa profissão. Para você que está em casa e tem curiosidade de saber, né? Todo mundo sabe que uma psicóloga trata quem está com algum problema na emoção, mas como assim? Como que é esse tratamento? Como que faz? Se você aí em casa tem depressão, tem crise de ansiedade ou qualquer outro transtorno, como que é esse tratamento? Como que funciona? Ou às vezes você não tem, mas está em casa, se bem que eu acho difícil ninguém ter nada, porque hoje em dia, depois da pandemia, todo mundo tem alguma coisa. E aí, mas pode ser que tenha alguém em casa que quer cursar, inclusive, a faculdade de psicologia, quer saber mais sobre a profissão, então eu acredito que vai ser útil aqui para todas as pessoas que estão assistindo. Fale um pouquinho pra gente sobre essa profissão, como que funciona. Então, a psicologia, ela abrange várias áreas, né? Tanto escolar, escolar, temos também o jurídico, temos o esportivo, clínico, hospitalar, quase não saiu, né? E várias outras áreas, é muito abrangente, é muito bom. Psicologia, ela se encaixa em várias questões, em várias áreas, isso é muito, muito gostoso saber, né? Mas a área que eu mais me identifiquei foi a clínica, e é a que eu atuo hoje. O que faz uma psicóloga clínica, né? No meu caso em especial? A psicóloga clínica, ela atende demandas de forma geral. Sim. Alguns psicólogos optam por algumas demandas específicas, né? E no meu caso, eu atuo mais nos transtornos mentais, como eu disse, da ansiedade, da depressão, TDAH ou qualquer outro problema emocional que você esteja passando, sofrendo, né? Então, nós, no caso, chegamos, né? O paciente chega, no caso, com seu sofrimento, com sua dificuldade, com sua demanda. E dali a gente acolhe o paciente em sua dificuldade. E depois que a gente acolhe esse paciente, com todo cuidado, com toda empatia, ética e afeto, nós orientamos ele, né, esse é um trabalho mútuo, né, entre eu e o paciente. Não é só o terapeuta que trabalha, não é só o paciente também. É duas pessoas em conjunto para a melhoria do estado que ele se encontra. Então nós ali estabelecemos metas, estratégias, estruturamos o que nós vamos fazer na terapia para que ele tenha resultados, para que ele consiga lidar com as suas próprias questões, os seus problemas, tanto internos como externos. Sim. E ali, a partir dessas metas, estratégias, técnicas, tudo bem explicado, claro para esse paciente, aí nós começamos a terapia a partir daquilo. Então, a terapia que eu trabalho hoje, ela chama terapia cognitiva comportamental. O que é isso, né? É uma terapia focada nos pensamentos, nas emoções e nos comportamentos. O que nós acreditamos nessa abordagem? Que não são as situações em si que geram sofrimento na gente, mas é a forma que nós interpretamos, visualizamos essas situações que nós vivemos hoje. Qualquer tipo de problema que nós visualizamos. Sim. Os problemas não são tão grandes quanto as interpretações deles. Nós fazemos sobre eles. E também nós acreditamos que os pensamentos influenciam nos comportamentos, nos nossos sentimentos e vice-versa. Então ali é bem estruturado, bem pontual, bem cuidadoso. Então é muito especializado em orientação, com técnicas científicas. Nós não só ouvimos o paciente, como nós orientamos de forma especializada. A gente ouve muitos, né? Algumas pessoas têm dificuldade também de se expor. Vai precisar de expor algumas questões? Vai, mas é devagar, é cuidadosamente, a gente respeita o paciente. Mas ali é para ter o quê? A mudança que precisa ser feita, ser realizada. No caso, no estado que ele se encontra. Tem coisas que talvez não tem como resolver todos os problemas das nossas vidas. Algumas questões nós temos que ressignificar e aceitar. E outras, a maioria delas tem como resolver. A maioria dos nossos problemas tem como resolver. A partir de nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Controlando, né? Com acompanhamento adequado, acompanhamento de um profissional, você consegue sanar essas dificuldades, controlar a ansiedade, inclusive a nossa próxima pergunta. Gostaria que você falasse um pouco para quem está em casa, como que nós podemos
controlar essa ansiedade? Então, como que nós controlamos a ansiedade? É uma das orientações que eu vou passar para vocês também no final, que é uma das coisas muito importantes. Mas a primeira é você analisar em você, né, os seus pensamentos. Porque muita coisa acontece, inicia nos pensamentos. E várias pessoas, todos nós, carregamos e temos crenças muitas vezes irreais. E normalmente quem tem ansiedade, igual como eu disse, de forma desproporcional, desregulada, intensa e frequente, e você sente que está sentindo paralisado na sua vida, é porque ela está te influenciando de forma não positiva. Sim. Então, observar se seus pensamentos realmente são verdadeiros sobre qualquer situação que você está vivendo, porque muitas coisas não são reais. Eu sempre falo pro pessoal, seja no Instagram, eu trabalho também no Instagram, seja com os pacientes, que nem tudo que você pensa é real. Então, questionar, porque a gente muitas vezes aceita os pensamentos. Sim. A gente se aceita, acomoda com os pensamentos e não questionamos eles. Então, nós temos que ser os cientistas das nossas próprias mentes. Não aceitar tudo que passa pela nossa cabeça, aceitar como verdade absoluta. Entende? Que muitas vezes, se eu pensar em catastrofizar, ou seja, só pensamento muito que o pior vai acontecer o tempo todo na minha vida, eu não vivo uma vida leve. Eu vivo o tempo todo ansiosa. Então, assim, o que acontece? Dá pra gente ressignificar muitas crenças. Mas, Angélica, como que eu posso fazer isso? Eu sozinha, às vezes, não dou conta. Procurar ajuda especializada como psicólogo. E quem sabe também até o psiquiatra, né? Exatamente. Então, mas você pode fazer isso no dia a dia também. Doutora, eu ouvi uma frase que pra mim é muito verdade, né? Me falaram que tudo que você imagina ou não vai acontecer, ou se acontecer, não vai acontecer da forma que você imaginou. E depois eu fui parar para pensar nessa frase e ela é muito verdadeira. Porque tudo que a gente imagina ou uma probabilidade é grande de não acontecer, e se acontecer não vai ser daquela forma que você imaginou. E eu comecei a observar isso na minha vida, aplicar isso na minha vida. Eu realmente comecei a perceber que é verdade. Então, a gente gasta muita energia, às vezes, pensando. Sim. E não vai fazer diferença com relação àquele problema. Eu faço isso muitas vezes, assim, que eu normalmente sou uma pessoa muito ansiosa. Mas eu tento controlar a ansiedade de algumas formas. E essa é uma das formas que eu tento fazer. Gente, eu tenho um problema. Mas se eu ficar ansiosa ou não vai fazer diferença na resolução. Muito pelo contrário. A ansiedade pode me atrapalhar com esse problema. Porque às vezes quando a gente está muito ansioso, pelo menos é o que eu sinto, parece que a razão passa longe. Sim. E a emoção toma de conta, igual no filmezinho lá, né, do Divertidamente. Sim, exatamente. A emoção ali toma de conta e você acaba colocando muitas vezes até os pés pelas mãos por uma situação que você imaginou, mas que não aconteceria. Ou que se acontecesse não seria da forma que você imaginou. Exatamente. Eu tive péssimas experiências já de ter agido por impulso, tudo por conta da ansiedade. Exatamente. A ansiedade, como eu disse pra vocês, quando ela não é bem controlada, acontece tudo que a gente pensar, avaliar como verdadeiro e Sim. agir por impulso, precipitação, cometer algumas coisas que talvez não seriam tão úteis naquele momento, são viáveis. Mas a primeira coisa que você precisa também é aceitar que você tem ansiedade. Muitas pessoas não aceitam que está passando por aquela sensação um pontinho pra mim, um pontinho pra mim. Aceitar não é acomodar, nenhum momento é acomodar. Não é ficar na zona de conforto, eu tenho ansiedade, então eu vou viver assim, não. É você começar a cuidar. Como que eu posso lidar melhor com a ansiedade? O que eu posso fazer? Aonde devo ir? Como que eu devo proceder? Isso é se desenvolver. Né? Então, diante desse desenvolvimento, você constrói uma vida melhor. Você consegue viver bem com o transtorno de ansiedade, ou a Angélica não tem transtorno. Eu tenho só mesmo ansiedade ali desregulada e tudo mais. Você também consegue viver muito bem com a ansiedade dessa forma. Então, assim, muitas vezes as probabilidades de acontecer o pior é muito pequenas. Por isso que eu falei de contestar os pensamentos. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Quantos por cento? Eu acho que 50%, 20%.
tem uma porcentagem de acontecer algumas coisas, avaliar as coisas. E isso já ajuda a diminuir muito já a ansiedade. Isso que eu tô falando pra vocês é dica de ouro, hein? Então, é uma das coisas principais, porque muitas coisas a emoção fala mais alto e a razão perde. Então, precisa ter um pensamento mais realista, mais racional, nem tudo é... Então, fugir do irreal e ir mais pro real. O que é mais real? Eu acho interessante uma frase também pra falar pra vocês. Sai da sua mente e vai pra sua vida. Olha. Às vezes a gente tem que sair da nossa mente e ir pra vida. As emoções são como ondas no mar, elas vão e elas vêm. Elas não ficam o tempo todo com a gente. Então, focar também mais no racional, tem um equilíbrio. Racional e emocional, mas é difícil demais ter emoção e razão equilibrada. Realmente é um desafio. Mas você consegue viver bem com as duas. Foca mais no realista, o que é mais realista de acontecer, o que é mais real, que você vai ver bem melhor. Com certeza. Bom, e agora nós vamos chamar um rápido intervalo. O papo tá ótimo, mas a gente vai para esse rápido intervalo. Não saia daí, porque a gente já volta rapidinho falando mais sobre esse tema, ansiedade.